Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui quem vos fala é irmão Jael. Estamos mais uma vez com o primeiro trimestre da lição Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, pressão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Amém? A pergunta é: pessoas podem ser dominadas por demônios? Segunda pergunta: por quantos demônios compõem uma legião? Terceira pergunta: por que o povo de Gadara pediram a Jesus para Jesus sair de suas terras? Essas são as perguntas e essa é a lição que vamos estudar hoje, mais uma vez recapitulando: possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. Bem, continuando com a lição, possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus, lição número 4, amém? O textuário diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versículo 17. A verdade prática, que é um resumo da lição, diz assim: um relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e os demônios. Amém? Então, esse assunto que vamos estudar hoje está dividido em 4 pontos, com o objetivo geral de conscientizar a respeito da autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. Nós temos 4 tópicos. No primeiro tópico nós vamos destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica. No segundo tópico nós vamos conceituar a legião demoníaca. No terceiro vamos expor o poder de Jesus sobre os demônios. E no quarto nós vamos analisar o comportamento dos porqueiros e do povo porqueiro e do povo. Amém? Temos esses assuntos para estudar. Vamos para a leitura bíblica em classe. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 2 a 13, diz assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que se não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande monada de porco. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Essa é a leitura bíblica em classe. Amém? Vamos para o comentário da lição. A introdução diz assim:
o relato do endemoniado gadareno encontra-se também em Mateus e Lucas, com algumas variações. O fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. É o prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos. E não somente isto, mas também uma prova viva de que podemos confiar em Jesus. Amém? Então aqui nós já vemos que, nesta introdução, que Jesus, ele é quem manda em todas as coisas. O endemoniado, segundo a leitura que nós vimos, ele quebrava cadeias, quebrava as prisões. Interessante que ele andava pelos montes e cemitérios, vales, clamando, gritando e ferindo-se com pedras. Mas quando Jesus chegou, ele adorou a Jesus. Adorou porque sabia da soberania de Cristo. E isto nos mostra que os demônios são sujeitos a Jesus. Jesus dá ordem aos demônios, sendo Deus. Isto já nos mostra, como diz o comentarista na introdução, a vitória de Cristo sobre Satanás no último dia. E daqui nós já entendemos que no nome de Jesus nós temos poder, como assim nos foi dado nos evangelhos, quando Cristo ele deu poder aos discípulos e dizendo assim: em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpente, curarão enfermo e etc. Jesus é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos ao primeiro tópico: possessão maligna. Eu lhe pergunto, o que é possessão maligna? O que você entende? O que você sabe de possessão maligna? Vamos primeiro aqui discernir ou decifrar, entender o que significa a palavra possessão. O que é possessão? Possessão é o ato de tomar posse. Geralmente se toma posse daquilo que é da pessoa. Mas tem pessoas que tomam posse do que não é seu, né? E aqui está falando da possessão. O que é maligna ou maligno? É aquilo que faz o mal. Refere-se ao inimigo. É a possessão maligna, vai mostrar uma posse mal ou uma mal posse. Não é? Sempre uma mal posse vai se referir de alguém tomando o terreno que não é seu e ir possuindo. Mas nós vamos entender direitinho. Primeiro subtópico diz assim: a harmonização nas narrativas. Mateus afirma que foram 2 endemoniados. Mateus capítulo 8, versículo 28. Mas Marcos e Lucas registram apenas um. Veja que está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 2. E em Lucas capítulo 27, 8 e 27. Os promenores escritos em Marcos são de um só, razão pela qual a narrativa está concentrada nele. Marcos e Lucas registram apenas o mais violento e o mais feroz deles. Já aqui dando uma paradinha, veja que existiam 2. A Bíblia não mente, mas existiam menos e existia aquele que era mais, segundo a leitura, mais violento. Por isso que Marcos e Lucas, eles narram a história de apenas um, porque um era mais violento do que o outro, ou quem sabe era bem violento, né? Mas Jesus expulsou os demônios dos 2. O outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio, pois a sua ênfase é a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Mateus emite o fato
de o porta-voz dos demônios se identificar como legião e também como o desejo de o gadareno, após sua libertação, seguir Jesus. Veja uma coisa, o inimigo entrou e possuiu o corpo de um homem que morava em Gadara, por isso o nome dele refere-se ao gadareno. Nós não sabemos o nome desse homem. Ele era o gadareno porque morava em Gadara. E o que interessa aqui é que ele estava possuído por legiões, e Jesus, quando chega, ele pergunta o nome e ele diz: olha, nós somos muitos. Se fosse dizer o nome, seria cerca de 2.000 pouco, como disse a leitura que nós fizemos aqui, abriram parede, era quase 2.000 porcos, a quantidade daqueles porcos que estavam ali pastorando. Amém? Agora, o que Mateus relata é a opressão que aquele gadareno estava sofrendo, e após a libertação, o gadareno desejou seguir Jesus, porém Jesus disse que ele havia de evangelizar em Gadara. Nós vemos que ele evangelizou, e só o povo ver aquele homem livre da opressão e da possessão, o povo acreditaram no poder genuíno de Cristo. A opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características típicas como força sobre-humana. Mateus 8, 28, 17, 15 e Atos 19, 16. Poder de adivinhar. Veja, dá força sobre-humana, coisas sobrenaturais, poder de adivinhar e conhecimentos sobrenaturais. Está escrito o poder de adivinhar em Atos capítulo 16 e 16. O conhecimento sobrenatural no versículo 7 de Atos 16 e 7. Eles atacam suas vítimas e, ao possuí-las, dominam sua faculdade mentais, levando-as à demência, Mateus 4, 24, e às vezes incapacitando-as de falar e de ver. Veja a opressão da possessão demoníaca. Primeiro, ele vem trazendo algo que o humano não tem, que são forças sobre-humanas, ou seja, além. Segundo, ele traz um poder de adivinhar. Terceiro, o conhecimento sobrenatural. E segundo, atacam suas vítimas e possuem. Entram na mente, dominam as faculdades mentais, né? E leva à demência, qualquer uma demência, e incapacitando-as de falar e de ver. Ou seja, uma pessoa possuída, ela pode, às vezes, ficar mudo e pode até não enxergar. Então, agora, nessa opressão da possessão, precisa-se entender quando uma pessoa está possuída. Temos que ter um discernimento do Espírito Santo e ter uma vida consagrada para podermos enfrentar essas coisas. O terceiro subtópico diz assim: um quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia no sepulcro, desnudo, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias poderiam detê-lo. Corria pelos montes e desertos e se feriam com pedras. O fato de procurar viver no sepulcro já era uma demonstração de sua total anomalia. O comportamento violento e sobrenatural do gadareno era sua própria destruição. E para a perturbação de seus vizinhos,
revela a natureza destruidora de Satanás. Veja uma coisa. O gadareno, após ser possuído, vivia nos sepulcros. Ele vivia dentro dos cemitérios. E quando ele diz aqui no sepulcro, é porque o gadareno, ele só encontrava paz quando deitava. Quando deitava-se em uma sepultura, onde tinha mortos ali. Pessoas em estado de decomposição, esqueletos, onde havia imundícia. Ele encontrava paz ali dentro daquele cemitério. A segunda opressão que nós vemos aqui, que o endemoniado estava sofrendo, era que ele andava desnudo. O que é ser desnudo ou estar desnudo? Ele não teria nenhum tipo de roupa sobre si. Ele andava nu, para sua vergonha, porque isto é o que Satanás ele quer fazer as pessoas, trazer, independentemente de religioso ou não, mostrar sua nudez para lhe tornar vergonhoso. Qualquer pessoa hoje que mostrou sua nudez, que entre si aceita Cristo e reconhece como seu Salvador e vê o que fez no passado, se envergonha e reconhece que não estava em si. Era o espírito de prostituição, nem que lhe deu essa coragem, lhe encorajou a fazer um ato desse. O terceiro ponto que nós vamos encontrar é que ele era muito violento. Ele vivia no sepulcro, andava nu, na nossa linguagem, e era muito violento, que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam prendê-los. Grilhões onde amarravam mãos e pés, cadeias, né, onde eles estavam presos com cadeias de ferro, mas ele quebrava tudo aquilo, tornava-se pedacinhos, migalhas, despedaçava, porque o poder era sobre-humano. Ele tinha uma força que ninguém poderia sustentá-lo. Ele corria pelos montes e desertos, se feria com pedra. Veja que vida, a opressão dentro daquele jovem, que ele não conseguia se conter. Quando ele se levantava do sepulcro, ele corria. E vamos supor que ele corria o dia todo, gritando, se ferindo, por causa da opressão daqueles demônios. No segundo ponto, você vai entender mais ou menos por que tanta opressão. Veja que aquele homem, veja o comportamento violento e sobrenatural do gadareno para a sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos, revela a natureza destruidora de Satanás. Quando alguém olhava aquela situação em que o gadareno estava, ele compreendia, alguém que tinha noção da vida, que era a natureza de Satanás, destruidora. Satanás tanto destrói uma pessoa, quanto destrói uma família, quanto destrói um bairro, uma cidade, uma nação. Ele, ao querer dele, é destruir o mundo. Você acha o quê? Que o mundo está neste caos. O jovem só encontra sossego numa balada, onde tem prostituição, onde tem nudismo, onde tem drogas, onde muitos ali saem mortos, feridos, intrigados. Então, isto é a obra de Satanás. Porém, eu e você que está escutando esta aula, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, onde você encontrou paz. Amém, meus irmãos? Então é assim que acontece nessa situação. Bem, no segundo tópico que vamos estudar hoje,
A legião demoníaca. Nós vamos entender o que é legião. O que é legião? Legião é um grupo que compõe cerca de 600 acima. No caso, no exército romano, a legião era composta por 6.000 soldados naquela época. Então seria muitos. Nesse segundo tópico nós vamos ter aqui 3 subtópicos. Primeiro, uma legião. Segundo, expulsar e não dialogar. E terceiro, a presença de Jesus. Vamos estudar esse segundo ponto. Então vamos lá ao primeiro subtópico. Uma legião. Jesus perguntou como o espírito imundo se chamava. Ao que respondeu, ou seja, ao que ele respondeu: legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana era constituída por 6.000 soldados, ainda que o número de demônios não seja exato, ou que legião seja uma identidade, eles eram muitos. Eles são numerosos e poderosos, organizados e batalham sobre uma mesma bandeira, a de Satanás. Veja uma coisa: legião são de anjos, demônios, legião, soldados. E uma legião, segundo estudamos, é cerca de 600 pessoas, ou 600 componentes. Mas na legião romana, que era onde o povo entendia, era 6.000, por exemplo. Um exército que tinha uma legião, 2 legiões, 3 legiões, alguém já sabia fazer as contas. Mas aquele homem possesso, ele estava possuído por legiões. E legiões não quer dizer legião. Legião é uma legião. Legiões é mais de uma legião. Já quer dizer que é de 2 acima. Então, quando Jesus pergunta aqueles espíritos imundos como se chamavam, ele disse: legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, ele estava possesso de legiões. Ainda que o número de demônios não seja exato, mas legião era a sua identidade. Ele era numeroso, organizado. Veja a organização daqueles demônios para destruir aquele homem. É um homem possesso. Se um demônio entra em uma pessoa, já é insuportável. A pessoa se joga, se rasga, faz coisas tremendas. Imagina uma legião. Imagina 6.000. A opressão que aquele jovem estava sofrendo. E, como disse a leitura, por ali estava alguns pastores pastorando, pastores de porcos. Pastoramos alguns porcos, cerca de 2.000 porcos. Quando Jesus expulsa, eles entram nos porcos e eles se precipitam no mar. Não se sabe quantos demônios entrou em um porco. Por isso que eles não aguentaram a possessão e a opressão. Vamos ao segundo subtópico. Expulsar e não dialogar. O que é expulsar? Expulsar é retirar com força. É obrigar a sair. No caso, como falei a princípio, sobre a possessão e a possessão maligna, que é uma má possessão, sempre tem que existir o expulsar. Porque se é uma má possessão, então isso indica que a possessão não é legal. Então expulsar
é retirar. Agora, o que é dialogar? Dialogar é o mesmo que trocar ideia, conversar. Aí a recomendação é expulsar e não dialogar. Alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios porque Jesus perguntou aos espíritos imundos qual era o seu nome. Isso é visto com frequência nos movimentos neopentecostais pela mídia televisiva. Expulsai os demônios, Mateus capítulo 10, versículo 8. Esta é a ordem que recebemos do Senhor, e não de manter diálogo com ele. O diabo é o pai da mentira. Ninguém deve acreditar sem ficar impressionado com as declarações dos demônios, porque eles são mentirosos. Isso ocorre porque os demônios eram obrigados a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno. Veja uma coisa, Jesus exemplo nosso mas a ordem foi expulsar. Jesus conversou com aquele demônio em Gadara acerca de qual era o seu nome, o que era que eles queriam, como ele veio adorando, para os discípulos verem e testificar que existia realmente um mal e que aquele mal estava a operar. Por isso Jesus dialogou, mas a ordem de Cristo é expulsar. O comentarista nos fala uma verdade: o inimigo é mentiroso e todo mentiroso levanta calúnia, e esta é a obra de Satanás. Eu te faço uma pergunta: por que muitos casamentos hoje são destruídos? Por que muitas famílias são destruídas? Porque muitas vidas são destruídas, pessoas que se matam, pessoas que matam os outros por causa dos falsos, das mentiras que Satanás levanta. Você está diante de uma pessoa endemoniada e, como disse o comentarista, estabelece um diálogo com ele, perguntando essas coisas e outras. E se o diabo levantar alguns falsos? Apontar A, apontar B, sem ser verdade. E se as pessoas que a escutam não estejam preparadas para ouvir, preparada que eu quero dizer, é entender que a obra de Satanás é essa: mentir, levantar falso, levantar calúnia, destruir, matar, roubar. Então devemos ter cuidado de fazer o que Jesus manda: expulsar e não dialogar. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, não conversarás com os demônios. Jesus perguntou a eles porque eles eram obrigados a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno. Já imaginou se Jesus expulsasse? E como ia ficar essa história sem que o povo soubesse a opressão e viesse entender como eu e você hoje está entendendo a opressão que aquele homem estava sofrendo? Não é verdade? Então, possamos entender isso. A nossa obra, nós estamos fazendo a obra de Deus, e a nossa missão, melhor dizendo, é fazer o que Jesus nos manda. A presença de Jesus, esse é o subtópico do segundo. O poder e a presença de Jesus incomodam o reino das trevas. O espírito imundo perguntou: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 29. Isto mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas, e também que esse encontro serviu como prenúncio da condenação final do diabo e dos seus anjos. Os demônios achavam que isso não ia ocorrer, que eles iam, no nosso popular, pintar e bordar. Vejam a pergunta: viesse nos atormentar antes do tempo? Como que diz assim? Você vê que ele até clama: não nos tire dessa província.
Porque se Jesus ordenasse, eles iriam ficar aprisionados para sempre. Então, quando Jesus chega, Jesus incomoda. Quando nós, irmãos, não estamos fazendo essa diferença, isso indica que estamos faltando algo. Porque a presença de Jesus incomoda o reino das trevas. Devemos ter Jesus, autoridade e poder. A nossa vida está sendo uma vida de oração, de jejum, de renúncia e de outras coisas. Precisamos disso para incomodar o reino das trevas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ao terceiro tópico. O poder de Jesus. Esse terceiro tópico está composto, mais uma vez, de 3 subtópicos. Os demônios sabem quem é Jesus, a soberania de Jesus e a libertação do oprimido. Vamos lá. Os demônios sabem quem é Jesus. O relato da possessão do Gadareno e da sua libertação é uma amostra de poder absoluto de Jesus até sobre todo o reino das trevas. Os próprios demônios sabem quem é Jesus. Atos capítulo 19, versículo 15. E conhece a sua procedência, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 24. Eles têm medo de Jesus e estremecem diante deles. Tiago capítulo 12, versículo 19. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo sobre as hostes infernais e temem por isto. Veja que os demônios sabem quem é Jesus. Glória a Deus por isto. Veja, irmãos, que manifestação a respeito de Jesus, que muitas vezes nós não temos esse respeito e não fazemos essa manifestação como reconhecimento de quem é Jesus. Veja o que os demônios disseram. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eu sinto algo diferente quando eu vejo essa pronúncia, porque o próprio inimigo reconheceu que Jesus, o Nazareno, é o Santo de Deus. Então ele sabe quem é Jesus, sendo Deus. Quando ele diz santo separado, né, o inconfundível, aquele que é. Eles têm medo de Jesus e estremecem diante deles. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que o diabo crê em Cristo que até estremece. Está escrito. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 11, versículo 38. Veja que Jesus, como Jesus desfez a obra do diabo ali, no Gadareno, aquela possessão, Jesus veio desmanchar. Você sabe o que o diabo fez para destruir-nos? Os laços preparados. Dentre outras coisas, Jesus veio desfazer para nos dar vitória. Talvez a nossa história não seria essa que está sendo. Quando eu olho para mim, eu digo que se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Talvez estaria morto. Mas Jesus teve misericórdia, desfez as obras do diabo. Os planos que ele preparou para me destruir, Jesus desfez e fez os seus próprios caminhos para eu seguir. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais e temem por isto. Eles sabem disso, que Jesus um dia vai acabar com essas obras malignas e vai nos dar vitória. Amém? Um dia, quando Jesus vir
nós não temeremos a morte e a nada mais. Vamos ser mais, como hoje somos mais que vencedores, nós vamos ser vencedores para sempre. Segundo subtópico, a soberania de Jesus. Nessa passagem vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pedirem três coisas. Primeira, que Jesus não os mandasse para outra região, versículo 10. Que não os mandasse para o abismo antes do tempo. E terceiro, e que lhes permitisse entrar na manada de porco que passava pelo local na ocasião. Os demônios não são nada diante do Senhor Jesus. Marcos parece mostrar Satanás e seus demônios como inconveniente e não como seres todo-poderosos diante de Jesus. O inimigo de nossa alma não pode fazer o que quer. Os demônios fizeram esses pedidos porque não podiam resistir o poder de Jesus. Veja o que ele pediu. Jesus não os mandasse para outra região. Olha, ele sabia que aonde Jesus desse ordem, eles iriam ter que ir. Aí ele diz, olha, não nos retire dessa região. Por quê? Porque lá o povo dava lugar a ele. Eles poderiam possuir outros. Segundo alguns estudiosos, lá já era costumeiro esta possessão. Só que Satanás possuiu de sobremaneira este gadareno até Jesus chegar. Segundo, pediu para não mandar para o abismo antes do tempo. Ou seja, eles sabem que irão para o abismo. Jesus, não nos mande agora, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não nos mande agora. E terceiro, que eles permitissem entrar na manada de porco. Eles sabiam que os porcos iriam morrer, mas pediu para entrar ali. Ou seja, seria uma maneira de escapar, né, de uma sentença pior que Jesus poderia dar. Então eles fizeram esse pedido porque não podia resistir o poder de Jesus. Ele sabia que dali de onde ele estava, ele só sairia dali se Jesus permitisse. Eles pediram, suplicaram. Você vê que a princípio eles chegam adorando a Jesus, né? Porque sabe que todo ser tem que se prostrar diante de Deus, porque Deus é Deus. Amém? A libertação do oprimido. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. Muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repentina do endemoniado era algo espantoso. Encontraram um homem com perfeito juízo, vestido e junto com Jesus, glorificando a Deus. Quando vemos quando vemos pessoas oprimidas pelo maligno sendo libertadas pelo poder de Jesus, ele nos delegou essa tarefa. Amém? Veja que Jesus, ele libertou aquele jovem daquela opressão maligna, onde ele estava possuído pelo diabo. E quando o povo encontraram aquele gadareno conversando com Jesus, vestido em sã consciência, glorificando a Deus, né? Eles se espantaram, ficaram admirados a saber o que aconteceu. Aí aqui o comentarista diz assim: quando vemos essas pessoas oprimidas pelo maligno sendo libertadas pelo poder de Jesus, ele quer dizer que nós devemos glorificar a Deus quando nós vemos Jesus fazer esse milagre. Aí continua dizendo assim: ele nos delegou essa tarefa. Qual tarefa? De expulsar demônios. Está escrito no livro de Mateus capítulo 10 e 8, Lucas capítulo 19, capítulo 10, 19 a 20 e 20 no caso. Ele nos deu essa autoridade, como eu já havia dito. Ele disse: eu vos dou poder. Vamos ao quarto tópico. Amém? Quarto e último tópico para nós concluirmos. Vamos ter
aqui 3 subtópicos, mais uma vez: o local do acontecimento, sobre a manada de porco e o estranho pedido do povo, para concluirmos essa lição. O local do acontecimento. Segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos, Mateus 8:28. No entanto, Marcos e Lucas falam da província da terra dos Gadarenos. Gadara situava-se a 8 quilômetros do lago de Genezaré, nome alternativo do mar da Galileia, e Gerasa, a atual Geras, na Jordânia, ficava a cerca de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, a leste da Galileia. Segundo o historiador Joseph, o território de Gadara se estendia até o lago da Galileia. Moeda daquele tempo trazem o nome de Gadara com o desenho de um barco impresso. Veja aonde aconteceu, né? Onde aconteceu aquelas cenas, onde aconteceu o livramento, aonde Jesus levou liberdade para o gadareno daquela opressão. Foi em Gadara, província dos Gadarenos, né, que estava situado a 8 quilômetros do lago de Genezaré, que é o nome alternativo do Mar da Galileia, que é a 8 quilômetros do Mar da Galileia, e Gerasa, atual Géria, que é na Jordânia, que ficava a cerca de 50 quilômetros. Ambos territórios pertenciam à região de Decápolis, amém? A leste da Galileia. Foi mais ou menos ali onde houve este acontecimento. Sobre a manada de porcos, segundo subtópico. A população de Decápolis era mista, composta por judeus e gentios. A criação de porcos não era permitida aos judeus, por isso é provável que o porqueiro fosse gentio. O prejuízo foi grande, já que era 2.000 porcos. Os porcos não resistiram à opressão e se precipitaram por um despenhadeiro, afogando-se no lago. A tradição judaica dizia que os demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem. E os porcos eram considerados o lar dos espíritos imundos. Essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada dos porcos. Vamos lá. Mista, que era a população de Gadara, quer dizer que era misturada. Era gentios com judeus. Então, judeus não poderiam criar porco, era contra a lei, mas os gentios poderiam criar. Então, os porcos talvez fossem do gentio. Qual foi o prejuízo? Um prejuízo de 2.000 porcos que um gentio levou, ou 2, não se sabe quantos eram aqueles porcos, quantas pessoas eram. Veja que os porcos não resistiram à possessão e se precipitaram por um despenhadeiro, afogando-se no mar. A possessão, a opressão da possessão era terrível. Então veja que a tradição judaica diz que os porcos combinam com demônios. E outros dizem que o lar dos demônios são os porcos. Aí os porcos, né, afirmam dessa forma que os porcos pediram para, ou seja, os demônios pediram para habitar nos porcos. E assim lhe foi sucedido, porém
Os porcos não aguentaram a possessão e a opressão, ou seja, a opressão da possessão, e se precipitaram no mar. O estranho pedido do povo, agora vamos ver para a população mista, foi como ela reagiu a Jesus. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos Gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. Os porcos valiam mais que a vida humana. Na concepção daquela gente, essa estranha concepção causa-nos tristezas e espanto. Como o herói é convidado a se retirar, hoje não é diferente. Há os que substituem Jesus por qualquer coisa. É muito comum coisificar a pessoa e se personificar as coisas. Para alguns hoje em dia, os animais valem muito mais do que o ser humano. Os noticiários mostram diariamente como muitos governos tratam os imigrantes de modo inferior aos animais. Esses espíritos já existiam nos tempos do Novo Testamento. Na passagem que estudamos, aquela população rejeitou Jesus. Veja uma coisa. Jesus, após operar aquele milagre, foi convidado a se retirar daquela região. Porque os porcos tinham seus valores. Eram mais valorizados do que uma vida. Você vê que não se portaram com aquele jovem endemoniado, mas se portaram com as manadas de porcos que se precipitaram no mar, mesmo restituindo a vida de uma pessoa. E Jesus foi convidado a sair. Aí o comentarista aproveita e diz assim que hoje em dia não é diferente. Quantas vezes rejeitam-se Jesus? Outro dia, evangelizei uma pessoa e a outra saltou com 7 pedras na mão. Simplesmente porque queremos ou quisemos apresentar Jesus. Então se substitui Jesus por qualquer coisa e pessoas também por qualquer coisa. Hoje animais valem mais do que os seres humanos. Você vê cachorros andando em carros de gente rica, coisa que um homem comum não pode fazer. Em alguns países, animais como elefantes, vacas, bois, gatos e outros tipos de animais são deuses mais valorizados do que a vida humana. Baratas, insetos, valorizados mais do que a vida humana. Como diz o comentarista, imigrantes que são tratados piores do que animais, como se fossem répteis, porque valorizam mais do que a vida de insetos, mais do que a vida humana que Deus trabalhou para nos fazer e após todos ser conduzidos ao inferno ser restituído. Então precisamos dar uma reavaliada na nossa vida para ver como está Jesus. Os demônios chegaram glorificando, adorando a Deus. Como nós estamos chegando diante de Deus? Estamos chegando dessa forma ou estamos diferentes? A possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. Amém? Esta foi a conclusão. A lição número 7. Nós agradecemos a sua atenção, obrigado. Que nós possamos compreender, entender melhor e guardar e aceitar a palavra de Cristo. Então que Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é irmão Jael. Não se esqueça de inscrever-se, compartilhar, curtir, convidar alguém para participar desta aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.